aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para poder trazer para vocês o nosso primeiro conteúdo 100% oficial após o lançamento do livro de Britney Spears, A Mulher em Mim, onde a gente vai estar falando sobre um dos momentos mais marcantes da carreira dela, que foi o VMA 2007. Recentemente, eu trouxe aqui para vocês uma review da timeline do VMA 2007, contando a versão da mídia dos fatos daquela noite. Com o lançamento do livro, a Britney trouxe a versão dela dos fatos. Então hoje a gente vai conhecer a história pela visão dela e nós vamos perceber que muita coisa não é tão diferente, mas que teve um ponto crucial que ninguém sabia até hoje, que fez com que aquela noite desse tudo errado, principalmente emocionalmente, para Britney. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pela Britney e sua incrível carreira musical. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, eu tenho certeza que você vai amar. Bom, no dia 30 de agosto de 2007, o VMA estava prestes a acontecer e era uma noite muito esperada por fãs de música, principalmente porque, além de termos grandes nomes cantando naquela noite, também era uma noite que estava sendo anunciada como o comeback de Britney Spears. E vale lembrar que essa história de comeback de Britney Spears estava sendo algo muito assim, pichado pela MTV, tá? Então assim, todo mundo tava com a expectativa alta em cima disso, porque eles queriam mostrar que a Britney estava bem. Com performances arrebatadoras de Fall Out Boy, Nelly Furtado, a volta de Britney Spears. Vale lembrar que pouco tempo antes da situação do VMA, a Britney estava passando por toda aquela situação turbulenta da mídia. Então, todo mundo estava de olho em qual ia ser o próximo escândalo dela, vamos dizer assim. Bom, a grande apresentação de abertura era a da música Gimme More, uma música que faz parte do álbum Blackout, que Britney deixa claro no livro ser o maior projeto que ela já fez na carreira dela e o seu melhor álbum. Isso daí a gente já sabia, né? Vale lembrar que essa performance foi a única promoção que o álbum recebeu, além também daquele pequeno trecho de Toy Soldier que tocou lá na Ellen e uma entrevista que ela fez com Ryan Seacrest, que a gente vai falar mais no finzinho desse vídeo. A Britney começa contando no livro que ela não queria cantar Gimme More no VMA. Na verdade, ela não queria participar do VMA, ela queria ter ficado de fora daquela edição, principalmente porque ela não estava se sentindo bem. Ela disse que a equipe forçou ela a fazer isso, principalmente porque ela estava lançando um novo álbum que teve ali um investimento muito alto de produção e que também eles queriam que ela mostrasse que ela estava bem. Ela disse que tudo naquela noite foi arquitetado para fazer com que as pessoas tivessem essa percepção de que a turbulência tinha passado. Só que ela mesma confirma no livro que ela não estava bem naquela noite. Era tudo oposto ao que eles acreditavam que ela conseguiria passar de imagem. Britney foi vista em uma boate em Las Vegas na noite anterior do VMA, chegando em casa apenas 12 horas antes de sua apresentação na premiação. E isso meio que foi indiretamente confirmado por ela também. Ela disse que não dormiu antes da performance, que ela estava virada e que ela estava completamente zonza. Vale lembrar que ela ensaiou naquele dia seguinte pós a boate, tá? E nós temos esses vídeos aí onde ela aparece com o cabelo preso ou com outro look completamente diferente. Mas era óbvio que a Britney não tinha ensaiado o suficiente e ela também confirma isso daí pra gente. Na época, inclusive, uma fonte havia dito que ela tinha essa noção de que não tinha feito as coisas da forma que deveriam ser feitas, né? Que ela não estava se dedicando para isso. E essa fonte também que afirmou isso disse que a gota d'água
foi quando ela viu como o seu cabelo estava e o seu look também para o VMA. No livro ela conta que todos estavam com os olhos virados para ela e ela tinha acabado de ter o seu segundo filho em um prazo curto de tempo, o que de fato faz com que o abdômen dela não esteja mais definido, e isso teria virado uma ofensa nacional. Isso fica muito em ênfase quando a gente pega as críticas pós a performance. Por quê? 98% foi simplesmente sobre o corpo de Britney. Foi um body shaming desgraçado que ela sofreu ali e ela tinha noção que esse body shaming estava acontecendo e isso estava fazendo ela sofrer muito. E ficava pior porque as pessoas queriam que ela usasse roupas que não cabiam àquele corpo que ela, vamos dizer assim, não estava se sentindo bem. Porém, ela conta dos bastidores da performance, já dizendo que ali as coisas já estavam desandadas, mas que teve um ponto crucial que fez com que a noite dela desse totalmente errado. E adivinha qual foi o ponto crucial? Encontrar Justin Timberlake bem. Britney contou que fazia tempo que ela não via ele e tudo parecia muito bem ao redor dele. Ela disse que ele estava no auge da sua carreira e se achando, e era super verdade. Essa era a época que ele estava promovendo o seu icônico álbum Future Sex Love Sounds, que acabou virando o álbum da carreira dele. No ano de 2006 e 2007, a gente tem que lembrar que no aspecto de música, a carreira do Justin Timberlake teve uma ascensão meteórica. Ele simplesmente estava em todos os lugares e todas as músicas desse álbum estavam bombando absurdamente. Tanto que ele acabou virando uma referência dessa época de estilo musical. E vale lembrar que ele performou naquela noite do VMA ali. Ela disse que depois do encontro ela teve um ataque de pânico. Ela disse que começou a odiar mais do que nunca sua aparência. E na época, uma fonte disse, ela estava furiosa e começou a atacar todo mundo, incluindo seu estilista. Indiretamente, isso acaba sendo confirmado. Ela sobe no palco e faz a performance. Ela reconhece que fez o melhor que estava ao alcance dela naquele momento com tudo que ela estava sofrendo, por mais que aquilo ali nunca fosse o seu melhor. Ela disse que começou a olhar nos monitores e parecia um espelho distorcido. Ela ainda afirma que não vai defender a performance, principalmente porque todos os artistas têm noites ruins, mas nada gera consequências extremas como aconteceu para ela. Ela ainda diz que fica muito pior quando você tem este pior dia no mesmo dia que o seu ex está tendo o melhor dele. Então ficou bem óbvio, ver o Justin Timberlake bem fez com que ela ficasse muito desequilibrada naquela noite. Ou seja, ela ainda tinha algo dentro dela muito mal resolvido com ele naquele determinado período. Por mais que a gente estivesse falando de um momento onde ela já tinha vivido Kevin Federline, Colin, entre outras coisas que foram midiaticamente muito contadas aí para nós. A Britney elogia a performance do Justin Timberlake naquela noite, dizendo que ele estava muito leve e muito confiante, e principalmente falou que adorou que a Nelly Furtado e o Timbaland se juntaram a ele no palco. Vale lembrar que o Timbaland era o produtor do álbum dele, então tudo que era possível enfiar o Timbaland, o Justin estava enfiando. Agora, um boato que circulou na época foi por conta de uma comediante que estava ensaiando e que acabou se apresentando no VMA depois de Britney. Have you seen Britney's kids? Oh my God, they are the most adorable mistakes you will ever see. A comediante era a Sarah Silverman, que fez um stand-up antes da entrada de Britney. Uma das piadas que ela fez ali foi referir aos filhos de Britney como os erros mais fofos que ela já viu. E Britney confirma que ela soube de tudo e que a mulher estava ali simplesmente para fritar ela. A virada dessa parte é a seguinte: foi dito que a Britney ouviu a Sarah ensaiando, só que isso não aconteceu. Na verdade, a Britney soube das piadas depois que ela já havia feito a performance principal, ou seja, não é verdade que a Britney escutou ela ensaiando, ok? Então, isso daí já é um ponto pra gente colocar, porque a mídia afirmou que a Britney tinha ouvido, mas também afirmaram que uma pessoa contou pra Britney. Então fica aquela coisa de quem disse o que em determinado momento. Então, a Britney só foi saber disso depois, mas ela ficou extremamente ofendida com essa história aí.
A Britney disse que não tinha como ela ouvir as piadas porque foi nesse momento que ela estava desolada lá no seu camarim chorando loucamente. Depois que passou a performance, a Britney comentou que durante semanas as pessoas só conseguiam falar nisso. E realmente, né, gente, é uma época muito diferente que a gente tá falando, porque se fosse numa situação tipo hoje, provavelmente isso daí já teria morrido 5 dias depois, 3 dias depois que a performance aconteceu, como muitas coisas morrem na internet, porque tem aquela grande saturação de conversa e de repente ninguém fala mais sobre aquilo. Naquela época, a mídia era diferente, tudo era feito em doses homeopáticas. Então vamos dizer que assim, as narrativas duravam muito mais tempo e as mentiras também eram inventadas em cima disso o tempo todo. Só que a Britney disse que o que pegou muito ela, né, foi o body shaming e principalmente o Dr. Phil, que é uma pessoa muito respeitada na televisão norte-americana, dizendo que ela era um desastre. Depois que ela fala disso, ela volta a falar do disco Blackout e fala sobre a entrevista com Ryan Seacrest, onde simplesmente ela percebeu que todas as perguntas que ele fez foram muito mais baseadas na vida pessoal dela e em coisas que as pessoas estavam mais querendo saber sobre, como a questão dela ser boa mãe ou não ser boa mãe, do que de fato ela tá lançando o melhor álbum da carreira dela ali. E isso é uma coisa que a gente percebe como um dos pontos que atrapalhou muito o Blackout, e eu cheguei a comentar aqui no canal em um outro vídeo que a gente fala muito sobre esse álbum, né? Realmente as pessoas estavam focando muito mais na vida pessoal dela do que de fato naquele disco emblemático e incrível que ela estava lançando. Então aí a gente já percebe que o mundo deve uma reparação histórica ao Blackout, né? Que álbum fabuloso. E que pena que a Britney teve que aguentar tudo isso, né? Na minha cabeça só vem o seguinte pensamento, né, que todo esse body shaming que a Britney recebeu literalmente é aquela fala da graça do Tô de Graça, né, gente, que ela fala: eu não tô gorda, eu tô inchada das porradas da vida, porque aqui ela só estava tomando porrada todo santo dia, não tinha um dia de paz, literalmente. E a gente percebe que quanto mais na merda ela ficasse, melhor era pra todo mundo. Então as pessoas usaram ela até o último ponto nessa época aí, onde ela basicamente não tinha mais saída pra fazer nada. Então assim, imagina a saúde mental dela nessa época. Entende? Tipo, eu aqui contando pra vocês, não consigo ter dimensão do que isso significa. Ela deve que estava totalmente em frangalhos. Então eu acabo pensando que, tipo assim, não tem como a gente criticar a Britney em absolutamente nada, porque provavelmente a gente teria feito muito pior do que ela, tá? Ela foi muito forte, ela demonstrou ali ser uma pessoa, assim, absurdamente poderosa, porque ela pensou em todo mundo em volta dela que precisava dela, como a própria família, os filhos, né? E esqueceu totalmente dela. Ela se manteve firme por eles. Então, assim, eu provavelmente teria largado mão de tudo, tá? Enfim, minha opinião sobre isso. Comenta aqui o que você achou desse lado dela da história do VMA 2007. Eu quero saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!